Fala galera, começando mais um Raio-X entrevista aqui para vocês. Hoje eu tô com o piloto Rafael Seibel, correr de Fórmula Inter e agora está fazendo um ano muito legal lá na Sprint Race Brasil, uma categoria que vocês todos acompanham aqui no nosso portal High Speed. Tudo bem, Rafael? Tudo jóia? Boa tarde a todos. Rafael, explica ao pessoal quem é Rafael Seibel. O Rafael é um apaixonado por automobilismo, por veículos de quatro rodas, a gente brinca, né? Quem gosta disso gosta de andar até de carrinho de rolimã. Não tenho no automobilismo o meu ofício do meu dia a dia, tenho uma atividade profissional paralela, mas sempre gostei, sempre assisti, sempre acompanhei as diversas categorias e de uns 8 anos para cá que eu realmente mergulhei de cabeça a fim de tornar essa paixão e tal um hobby propriamente dito, mas um hobby levado bem a sério. Mas vamos lá. Mas de onde veio essa paixão? Quando você fala assim, "Putz, isso eu gosto." Porque normalmente eu mesmo eu falo que quando eu tinha 6 7 anos eu ia no cartódromo e falava, não, se eu não correr eu vou trabalhar alguma coisa nisso. Era isso, eu meio que quando você é pequeno você não sabe bem da onde vem, né? Vem de dentro, mas não sabe bem como surge, mas minha família, meus pais, todo mundo já falava que o pequenininho ia no banco de trás do carro e passando na rua e já identificava quais eram os carros na estrada. Ah, lá na frente a gente vai passar, isso já faz um tempo, então na época, vamos passar um Corcel, um Passat, um Voyage, uma Belina e tal, uns carros mais ali é, da época, enfim, não estou me chamando de velho exatamente, mas tal. Isso até já despertava uma curiosidade na própria família, assim, porque não tem a veia do automobilismo na família, não tem outros pilotos na família. Meu pai sempre gostou, já vínhamos bastante em Interlagos quando eu era pequeno, ele me trazia, ele acompanha a Fórmula 1 na televisão, mas não, né, não foi algo, vem da família já e tal, foi realmente algo muito intrínseco meu, assim, e justamente disso, de reconhecer carros, e a gente tinha um sítiozinho da família também, e fui completamente autodidata em aprender a dirigir trator na época, ou caminhonetezinha, aquelas que ficam em fazenda, realmente de sentar, deixar morrer umas vezes, mas sair andando, assim, sabe? Foi algo realmente que não sei dizer exatamente a origem, sei que veio totalmente de dentro e isso foi se lapidando e tudo mais, e eu realmente entendi que era algo forte dentro de mim e precisava ao mesmo tempo ter descarregar essa paixão, vamos dizer assim, né? E aí coincidiu até nessa época também, era quando os karts indoor estavam começando a chegar por aqui e tudo mais. Teve quase um boomzinho, assim, vamos chamar, né? Tinha muito mais até do que tem hoje, esses centros de kart, estacionamento de shopping, estacionamento de supermercado, sempre tinha uma pistinha, tinha um bem perto da onde eu morava na época, lá em Alphaville, era um cartódromo do Wilson Fittipaldi, acho, e tal. E aquela época de escola era isso, assim, era de manhã na escola, à tarde no cartódromo, não tinha o dinheiro para andar, o dinheiro para correr, não ganhava mesada, nada disso, então tinha dias que realmente ficava sentado lá na arquibancada, só ouvindo o barulho, sentindo o cheirinho da gasolina, vendo o barulhinho do pneu do kart escorregar, e para mim aquilo ali já me satisfazia na época, né? Legal. É um bom jeito de começar. E o profissional, Seibel faz o que da vida? O profissional Seibel sempre, enfim, trabalhou em negócios da família. A gente tem uma relação muito forte, muito próxima com a minha família, com pai, irmão, tios e tal. A família sempre foi do varejo, e de uns anos para cá, um pouco mais recente, não da mesma data da carreira do automobilismo, mas de uns anos para cá, eu saí dos negócios da família e fui trabalhar com algo que
sempre foi uma paixão também para mim, que é, enfim, sustentabilidade, natureza, sempre me deixou muito aflito e tal, né, questão do meio ambiente, de poluição, enfim, de falta de água, essa sensação de abundância que a gente vive, tem tudo meio à mão e tal, mas no fundo é uma sensação de uma Uma hora vai verdadeira acabar. situação de escassez, assim, né? Então, há uns 5, 6 anos eu também saí das coisas da família para seguir uma carreira profissional, não solo, mas um primo meu que é muito, muito próximo. A gente sempre tinha esses debates do meio ambiente, vamos chamar assim, saída para a gente abrir essa empresa chamada Positiva, que é uma consultoria em projetos ambientais, a gente fala, né? E logo antes que surjam as dúvidas ou perguntas, é o que me dá é o meu ponto de equilíbrio, eu chamo, né? Porque já me questionaram, pô, mas piloto de carro, aquela coisa, sei lá quantos jogos de pneu por final de semana ou por temporada, e litros de combustível, e de segunda a sexta o cara trabalha com meio ambiente, vamos preservar a É a natureza e contrapartida que a tal. gente fala. A maioria das categorias no mundo tem todo um esquema de plantio De de árvore, árvores no mundo inteiro, de isso, né? compensar a poluição, né, o carbono que a categoria emite e tudo mais, mas eu levo como coisas realmente paralelas, sou apaixonado pelas duas, tenho certeza que o meu ponto de equilíbrio, minha contribuição para a natureza é muito maior do que os danos que eu causo a ela, se a gente for mensurar o combustível do carro, essas questões e tal. E acho que o mais importante, de fato, é a gente conseguir tocar a vida, né, tal, fazendo coisas que a gente realmente gosta, que deem prazer, acordar todos os dias realmente falando, puxa, eu gosto do que faço e acho que estou Vale a pena. de alguma forma contribuindo. Tá certo. E quando foi sua primeira corrida de automóvel? Vamos falar assim, meio que profissional. Então eu tive uma passagem realmente muito, muito curta pelo kart, apesar de gostar e você logo se apaixona pelo kart, porque é o primeiro degrau ali, né? Você ou anda de carrinho de rolimã ou de bicicleta ou vai para o motorizado que é o kart, né? Eu então tive uma passagem realmente muito rápida, nunca me profissionalizei efetivamente no kart em termos de campeonatos federados e tal, mas participava de corridinhas de indoor, campeonatos internos de indoor. Tive um kart próprio quando eu morava em Alphaville, tinha o cartódromo da Aldeia da Serra muito próximo de casa, então durante um período eu tive um kart próprio que eu ia lá aos finais de semana fazer alguns treinozinhos e corridas, mas acabou me dando mais trabalho e dor de cabeça do que prazer realmente, né? Um kart 2 tempos e manutenção, e eu tinha um apego muito forte com ele, então nem deixar no kartódromo eu queria, porque eu via um monte de kart amontoado, aquela coisa, eu fazia questão de ter a carretinha, de levar para casa, de limpar, mas isso me dava um trabalho muito maior do que seria deixar o kart lá. E tinha uma questão enfim, do desgaste de batidas, de costela e tal. Realmente nunca tive no kart um degrau de profissionalização, vamos dizer assim. Então, logo eu fui para, quando eu, né, há cerca de 8 anos, assim, quando eu falei, puxa, eu vou mergulhar para entender o que é competir de carro, foram 2 anos de Stock Car Júnior em Piracicaba, com o Dito e a turma dele lá. Então, os 2 anos de Stock Car Júnior foram os meus primeiros anos de automobilismo, a primeira experiência, de fato, num campeonato. Eu já tinha feito alguns treinos com carro de Fórmula 1600 aqui e tudo mais, mas amigos indicaram, eu tinha um grande amigo e coach até na época, que era o Rodrigo Rossetti, que anda de Fórmula 1600, estava andando na Stock Car Júnior, ele falou, pô, vem pra cá, um campeonato super legal, enfim, e eu fiquei meio na dúvida, mas fui, não era Interlagos e não era um Fórmula, né? Quando
começar a andar de carro, seu sonho é andar em Interlagos e andar de Fórmula. Era o que eu vinha assistir com meu pai as corridas, cara, Fórmula 1, mas você sempre sonha com o Fórmula, a sensação da cabeça para fora e tal, né? E o Stock Car Júnior realmente foi uma experiência muito, muito boa. Ele te passa uma sensação, efetivamente, quase um protótipo, né? Considerado que seria uma categoria turismo por ele ser fechado, mas é um câmbio sequencial, um carro de pneu radial, um carro muito leve, ele encaixa perfeitamente no ECPA pelas dimensões da pista, e o carro também não é um carro muito grande, é um carro bem arisco, ao mesmo tempo não tem uma potência final tão elevada assim, então ele realmente encaixa muito bem no circuito do ECPA. Então eu tive 2 anos de Stock Car Júnior lá. Primeiro ano eu fui vice-campeão, no segundo ano consegui ser campeão, e aí foi que eu falei, puxa, posso ir de CPA para Interlagos então, né? Mais perto de casa, aquela coisa e tal. E aí que veio, foi, vou realizar o sonho do Fórmula. E aí eu fui apresentado para a categoria, para a Fórmula 1600, uma equipe de uma pessoa lá de Piracicaba, inclusive, que eu conheci ali nos bastidores do CPA, o Rui Salles, que é até hoje virou um grande amigo, um baita cara. Tivemos esses 2 anos então de Fórmula 1600 muito trabalhados, foi uma troca muito boa, acho que pude ajudar a equipe a se desenvolver, a gente conseguiu desenvolver bastante o carro nesses 2 anos, e culminou com um terceiro lugar na categoria no meu segundo ano de experiência. E ali também na Fórmula 1600 que eu acabei conhecendo e iniciou ali a parceria com o Luciano Zangirolami, que é hoje meu parceiro na Sprint, foi coach naquela época e hoje é um irmão, virou um grande amigo, enfim. Então o automobilismo também te permite essas questões, né? Há quem olhe com algo só de rivalidade, de disputas e tal, mas realmente por onde eu passei, eu realmente consegui criar laços e relações muito bacanas para o esporte ou para fora das pistas também. Então, depois dos 2 anos de Stock Car Júnior, depois dos 2 anos de Fórmula 1600, eu falei, bom, acho que aprendi, tomei gosto pela coisa, o mosquitinho picou, agora não vira um caminho meio sem volta e tal, e foi naquele momento que estava surgindo a Fórmula Inter, né? Que o Marcos Galassi veio com toda a ideia dele, boas ideias, realmente muito boas ideias. Ele é um grande idealizador e caprichou muito na concepção da Fórmula Inter, no carro, na estrutura que a categoria oferecia. O Luciano, desde o início, teve junto com o time da Fórmula Inter participando do desenvolvimento do carro, de testes do carro, e logo também ele me chamou para conhecer o carro, para fazer alguns testes, e ali era de fato um carro de corrida de verdade, vamos dizer assim, né? No sentido de apêndices aerodinâmicos, de um pneu de competição, um pneu slick, né? Saindo do pneu radial que eu vinha no Stock Junior e no Fórmula 1600, e a hora que você senta realmente num carro efetivamente de corrida, um Fórmula e tudo mais, aí eu sempre brinco que como Fórmula Inter foi amor à primeira vista ali, porque realmente a sensação que me passou dando algumas voltas em Interlagos, num Fórmula, que ali ele te fazia sentir realmente, se não num Fórmula 1, claro, pela tecnologia ou potência, mas um carro de corrida. Você sentir que as carro feito para isso, né? Que as partes ali estão trabalhando, o pneu, motor, as apêndices aerodinâmicos, você sente realmente a coisa agindo ali, né? E aí foi um ano, na verdade, 1 ano e meio. A Fórmula Inter, ela criou um calendário um pouco independente, vamos dizer assim, eles chamavam de ciclos, né? O piloto pontuava dentro de um ciclo de 11 etapas. Ganhava até o cinturão da categoria. Tinha o cinturão, as inovações que o Marcos quis criar, e ao mesmo tempo isso te permitia não, né, fazer a temporada inteira, uma temporada inteira, um ciclo completo, mas não necessariamente
começando do início, vamos dizer assim, janeiro a dezembro, que contava eram do dia que você entrava as suas 11 etapas seguintes, né? Então eu completei um primeiro ciclo na Fórmula Inter, iniciei um segundo ciclo e logo surgiu no meio desse caminho surgiu uma oportunidade, sempre muito próximo do Luciano também, além de uma amizade, a gente criou uma sinergia muito boa em pista, fomos companheiros de equipe na Fórmula 1600, adversários na Fórmula Inter, mas sempre debatendo, trocando ideias e informações. Realmente é um cara que me ensinou muito e entendemos ali uma possibilidade, uma abertura legal para disputar o campeonato da Sprint Race. Eu já conhecia bastante bem a categoria, já conhecia o Thiago, a estrutura que eles ofereciam, o tempo que eles vêm nessa jornada que, como qualquer negócio, como qualquer empresa, nada melhor do que o tempo para realmente te fazer errar, aprender, fazer de novo, acertar, mas lapidar o negócio para a Sprint Race chegar onde ela chegou hoje, né? E então essa transição foi, na verdade, no começo do ano passado, de 2018. A gente perdeu até, porque a gente estava nessa transição, então a gente não fez as duas primeiras etapas do campeonato da Sprint Race no ano passado. Acho que foi Curitiba a primeira delas, a segunda lá em Rivera, no Uruguai, uma etapa super bacana. Enfim, entramos a partir da terceira etapa, que foi aqui em Interlagos, e foi uma mudança, enfim, bastante grande, né? De um Fórmula para um protótipo de novo, um carro de turismo pelas características de bolha, de ser fechado, apesar dele ter... Apesar de você sentar no meio, né? Ele é quase um Fórmula. Para resumir, para muita gente que me pergunta do carro, eu sempre digo, realmente a sensação é muito do Fórmula, porque você está sentado no meio, o carro é muito preso no chão, ele te passa uma sensação realmente de alguns comportamentos de Fórmula, mas tem a bolha, tem outro peso e tudo mais, ele tem algumas características um pouco diferentes, né? Eu vinha de um câmbio H no Fórmula Inter para o câmbio sequencial no Sprint Race. O Sprint é uma potência realmente bem elevada, apesar do peso, enfim, então tive que mudar um pouquinho o chip ali até você pegar a mão do carro, né? O Fórmula realmente para curvas e partes de miolo dos autódromos ele se comporta muito bem. O Sprint também, mas é um outro comportamento, ponto de freada, de reaceleração, enfim. O pessoal entender que muda a entrada de vento, aerodinâmica, tudo isso na hora de você estar na pista. O carro você tem que jogar num lugar diferente para fazer a curva. Exato. E desde o peso mesmo, né? Um Fórmula é muito mais leve, então às vezes ele te permite pontos de freada diferentes, ou você arriscar um pouco mais sem perder tanta velocidade, né? No carro de turismo, às vezes você mata um pouquinho, que a gente chama, né? Uma entrada de curva para fazer um contorno dela um pouco melhor e sair mais forte. Às vezes no Fórmula ele te permite realmente você tentar arriscar um pouquinho mais, porque ele é um carro mais preso no chão, enfim. E a gente realmente conseguiu fazer um ano de 2018 muito, muito bom na minha análise. É um campeonato muito disputado, sem dúvida, a corrida, a categoria mais disputada que eu já participei e que muitos outros pilotos com experiências maiores que a minha já disputaram e falam isso abertamente. É uma categoria de acesso realmente, que o piloto consegue se profissionalizar ali dentro, vem do kart, vem de outras categorias e usa a Sprint Race às vezes como uma escada, alguns degraus para se profissionalizar e ir para outras categorias depois, e também permite que você realmente se desenvolva e siga a carreira, vamos chamar assim, dentro da Sprint. Isso é muito, muito bacana, porque eleva demais o grau de competitividade, de disputa. Então a gente entrou num campeonato muito, muito disputado depois já das primeiras etapas. Entramos com
com o objetivo de, puxa, vamos pegar a mão do carro, vamos como fazer o máximo de pontos que a gente puder, mas o objetivo é realmente aprender, pegar a mão do carro para ir desenvolvendo e vamos ver o que acontece o ano que vem, né? Esse era o nosso racional lá no começo de 2018, tendo zerado em pontos as duas primeiras etapas. Enfim, e realmente eu tinha tido pouca, mas já tinha tido alguma experiência no carro, algumas voltinhas aqui em Interlagos, quando eu andava de outras categorias de Fórmula aqui, a Sprint vinha para São Paulo nas etapas deles. E a gente acabou o ano sendo vice-campeões, realmente foi né, começamos ali no início do ano bastante longe dos ponteiros, acumulamos pontos importantes nas etapas que a gente participou e acabamos o ano como vice-campeões. Então, realmente, 2018 para nós foi um ano super bacana, de grandes resultados. A última etapa era pontos em dobro, então até ali a gente tinha, até o final da segunda corrida, né? São duas corridas por final de semana na Sprint Race, até a segunda corrida a gente de fato tinha condição de ser campeão em função da pontuação dobrada, mas o vice-campeonato acho que fechou um ano com chave de ouro, não era o que a gente imaginava ali no começo do ano. E me fala uma coisa, Vitor, com todo esse tempo, só nas minhas contas aí são pelo menos 6 anos aí na ativa. Nesses 6 anos, deve ter tido aquela corrida especial. Conta, qual que foi a corrida mais especial desse tempo? Foram várias, assim, né? O automobilismo, ele te traz uma mistura aí de sentimentos, realmente, que para quem gosta, põe o capacete, fecha a viseira e anda num autódromo e tal, realmente ele é um mix ali de sentimentos, né? Eu vinha de categorias do calendário paulista, então basicamente de Stock Júnior era em Piracicaba todas as corridas e de Fórmula 1600 e Fórmula Inter eram em Interlagos todas as corridas, com algumas exceções do Velocitar e tudo mais. Claro que Interlagos é o sonho de qualquer pessoa, mas você fica ali viciado naquela coisa. Vai treinar no simulador, vai ver on-board, você na pista começa a decorar a marquinha que tem na zebra e ali é o ponto de tangência ideal e tal. Você realmente vai ficando viciado, no melhor sentido que a palavra pode ter, numa pista. Não é ruim isso, mas ir para uma categoria que tem um calendário nacional me trouxe outros desafios, né? E experiências realmente incríveis. Então, enfim, Londrina, Cascavel, realmente são locais que... Correr de noite. Correr na chuva, mas de cara poder conhecer outros autódromos no Brasil foi muito bacana. É um desafio muito grande, porque você treina no simulador, vê um pouquinho, mas sempre que você chega lá é diferente. Então, realmente, cada corrida tem uma sensação muito especial, ainda que você não ganhe exatamente. Eu tive corridas, bons resultados, um pódio, né, um segundo, um terceiro lugar, às vezes, que eu achava que tinham sido das melhores corridas da minha vida, às vezes pelas circunstâncias que a Mas corrida... tem gente que às vezes larga em último e chega em terceiro e fala que foi a corrida da Sem vida dúvida, dele. porque a corrida, muita gente já me falou, mas é o famoso, a corrida só acaba quando termina, ou para o futebol, para vários esportes, é uma máxima super válida, mas no automobilismo talvez seja a que ela mais se aplica realmente, porque a gente vê cada coisa no automobilismo, que é só na bandeirada que a corrida termina. Então, de fato, às vezes independe da colocação que você chega, realmente aquela corrida pode ter tido um gostinho especial. Mas, respondendo a tua pergunta, e acho que não teria como ser diferente, a mais consagrada, a mais inesquecível da minha vida realmente foi a última que eu fiz, a mais recente, que foi nos Estados Unidos e foi uma vitória. Essa não poderia ter sido diferente, né? Dentro do campeonato internacional da Sprint que está rolando também, tiveram duas primeiras etapas agora em junho e julho, em Homestead e Sebring, e eu ganhei em Sebring, então sem dúvida
Essa não só pela vitória, mas pelo conjunto da E obra, dividiu a pista lá com o Rubens Barrichello, com o Dudu, com também com o Max Papes, Max. foi o meu duplo, inclusive, o Luciano não está participando do campeonato internacional, então nas corridas dos Estados Unidos, o Max Papes, que é um piloto totalmente consagrado, com larga experiência, foi o meu duplo, um cara super bacana, super divertido, tivemos umas trocas de experiência, de informações, ele não conhecia o carro, então foi uma oportunidade minha de passar por um cara que andou de Fórmula 1 acho que 3 vezes 500 milhas de Indianápolis, NASCAR e por aí vai, uma oportunidade que eu tive de passar algumas informações e o meu feeling sobre o carro para ele, afinal, por melhor que seja o piloto, você nunca andou num carro, você precisa ter algumas noções e referências básicas ali, mas em Sebring, enfim, infelizmente até por compromissos com a Indy, ele faz parte de um comitê lá da Indy, ele não pôde estar em Sebring, eu fiz as duas corridas em Sebring, a primeira delas, e, enfim, ali na região o tempo muda muito, muito rápido, foi um final de semana totalmente instável, a gente pegou um período de maior calor do ano, com certeza, temperaturas elevadíssimas do tal, e passava pouquíssimo tempo, vinha uma tempestade de uma chuva muito forte, ou ventava, mudava completamente a condição da pista e tudo mais. Eu fiz treinos muito bons, realmente me preparei, treinei muito pro internacional, mas preparo físico, mental e simulador é algo que para mim sempre fez parte a partir do momento que eu realmente passei a ter no automobilismo um hobby levado a sério. Para mim nunca fez sentido, faz um treino aqui, faz uma corrida daquilo ali, eu sempre quis estar e sempre vai ser a minha vontade no automobilismo estar numa categoria que eu faça uma temporada, participe do campeonato e brigue pelo título. Existem categorias e carros muito bacanas por aí, que se você tem a oportunidade de fazer um treino e conhecer é legal, mas para mim, eu digo, para correr eu preciso realmente estar disputando um campeonato, né? E é o que me motiva, é o que me faz treinar, é o que me faz me concentrar e me preparar para aquilo. Senão vira igual ir jogar bola uma vez por semana com os amigos e tudo mais. Então eu cheguei realmente muito, muito confiante em Sebring, pelo preparo, pelos treinos em simulador na Pilotec. Fiz ótimos treinos livres e classificatórios, todos no seco, nesse caso. Não fiz a pole nas duas corridas, uma delas por 1/10 e na outra por 5 milésimos ou qualquer coisa assim. Então larguei em segundo nas duas corridas, né? Para a turma entender também, você faz duas classificações e cada classificação determina a largada das corridas, né? Classificação 1 determina a largada da corrida 1, classificação 2 determina a largada da corrida 2. Eu fiz ótimas classificações e na corrida 1 tinha passado uma chuva há um tempo, o Sebring é um cimentão, né? Um aeroporto antigo, autódromo, altamente desafiador, o piso não tem a melhor aderência e além do traçado em si, muito, muito longo, né? São quase 6 km, 6 km e tanto de traçado, estamos falando de uma volta de 2 minutos e meio, é muito, muito longo Cansativo, né? Cansativo, e por mais que você esteja preparado, ele cansa, e por mais que você tenha treinado em simulador, às vezes embanana ali o famoso para onde é a próxima curva, assim, né? Então eu fiz uma primeira corrida muito ruim, a pergunta aqui é sobre a melhor corrida, que era inesquecível, a gente vai chegar nela, mas a primeira foi realmente muito ruim, larguei em segundo, cheguei em quarto. Para quem às vezes pensa, puxa, não é que foi de todo ruim, não bati nem nada, terminei a corrida, acumulei pontos, enfim, foi uma corrida difícil, as condições de pista mudaram muito dos treinos, da classificação que eu tinha feito de manhã, e você tem momentos que você não está bem, que a coisa não vai. Apesar de ter acumulado pontos importantes para o campeonato, eu estava muito confiante, fiz uma classificação muito boa, então almejava
posições melhores ali, né, do que o quarto lugar. Eu fiquei realmente muito chateado, muito insatisfeito. Eu estava com a família, com a minha mulher, com o filho. Fizemos uma viagem de motorhome durante esse período nos Estados Unidos e me fechei com a família no motorhome durante as 3 horas de intervalo ali que tinham até a corrida seguinte. Realmente foi uma sensação que até poucas vezes eu tinha passado, de introspecção total mesmo, vendo on-board, tentando entender o que tinha acontecido, que não era o mesmo piloto que tinha feito treinos bons pela manhã e uma corrida, ao meu ver, quase que desastrosa ali depois, né? E o automobilismo é cheio dessas coisas. Eu fiquei lá realmente, família, filho, mulher fizeram toda a diferença, o apoio e tudo mais. E colocamos um ovo em cima do motorhome num prato, que é o ovo de Santa Clara, que minha esposa falou que não, é para espantar a chuva, não vai mais chover, vamos correr a segunda corrida no seco. Passou meia hora, veio uma tempestade, mas que não tinha vindo em nenhum dos dias dos Estados Unidos, assim. E o ovo boiando lá, sei lá onde foi parar o tal do ovo. Eu sei que choveu, mas choveu aí, já que ia chover, acho que choveu. Eu falei, pô, já que vai chover, que chova direito mesmo. Vamos vestir os sapatos de chuva e vamos na chuva. Não tenho problema nenhum em correr na chuva. Já tive boas corridas na chuva em outras categorias e na sprint também. E acabou que realmente a segunda corrida foi na chuva, foi nas condições das mais difíceis também que eu já guiei, porque o carro ele esquenta, né, o habitáculo ali ele esquenta, então os vidros embaçam um pouco porque estava chovendo, é a questão do para-brisa e você achar o traçado ideal, porque você tem que sair da borracha num circuito que já não tem a aderência ideal. Enfim, foi uma corrida muito, muito difícil para todo mundo, realmente. Entre uma outra rodada, alguns acidentes, dava para ver que mesmo os mais experientes ali não estavam se encontrando muito na pista, e eu consegui realmente fazer uma corrida muito boa, muito segura. Larguei em segundo e logo na largada consegui assumir a ponta, inclusive acompanhar os ponteiros da categoria Pro, né, a Sprint Race dentro do mesmo grid. Também, para quem estiver nos assistindo, ela se divide em duas categorias, Pro e GP, basicamente pela idade ou experiências anteriores, né? Então a Pro é muito voltada para a molecada que vem forte realmente do kart e quer seguir carreira de piloto, e a GP para amantes e bons pilotos, mas que já tem o filho em casa para cuidar ou para não se arriscar tanto assim. Ele quer falar assim, quando você tem um filho, você já perde uns 10 milésimos, então... Eu diria bem mais. Sério? Meu filho tá com 2 anos e meio agora. Eu falo para todo mundo, olha, nem que eu não quisesse, mas do dia que ele nasceu eu perdi um meio segundo, assim, com certeza. E então em Sebring realmente foi uma segunda corrida, foi espetacular pelo desempenho na corrida. Eu terminei em primeiro na minha categoria, em terceiro na geral, que a gente chama, que é considerando o grid inteiro, a Pro mais a GP, muito próximo dos dois primeiros. Então não podia ter ficado mais satisfeito com o meu resultado, e vindo da primeira corrida e daquela sensação de nada disso está valendo a pena. Cheguei ao ponto de falar, puxa, realmente não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu acho também que é esse tipo de sentimento que te faz buscar forças aonde não tem. Claro que a família ajuda muito nesse momento. Então, vencer a corrida naquelas circunstâncias muito difíceis em Sebring, que é uma pista emblemática, só de estar correndo ali já foi algo espetacular, mas sem dúvida essa foi a corrida da minha vida. E lá você também teve estreia numa mulher pilotando lá na Sprint Race lá, e com um sobrenome muito forte, né? A Júlia. E aí, deu trabalho? A Júlia andou muito bem, ela evoluiu super
evoluiu muito durante o final de semana. Eu, enfim, acabo realmente ficando muito focado no carro, na minha relação com o mecânico, nas telemetrias, acabo não acompanhando tanto o desempenho dos demais ali. Para mim, é realmente tento me fechar ali no meu mundinho para não deixar que fatores externos atrapalhem muito. E quando você tem um sobrenome Piquet correndo no teu grid, é um fator externo que te deixa animado, claro, né? Em Homestead a gente teve dois Barrichellos, o Max Papis, meu parceiro, o Fowler, um outro piloto gringo que estava lá com a gente também, e uma pequeno grid. Então você fala, caramba, olha o grid que eu tô correndo, né? Fora do Brasil, pistas novas, uma organização nova, realmente muito dura. Tudo isso te faz viver uma experiência única, assim, de piloto de corrida mesmo e tal. Então, do que eu acompanhei, vi, pouco conversei, realmente a Júlia teve uma evolução muito grande durante o final de semana. Ela nunca tinha andado no carro, e justamente o sprint não é um carro fácil no sentido de você pegar a mão dele, né? Ele parece fácil e, claro, ele é fácil no sentido de você entender como ele funciona, câmbio. Agora temos um pedal shift e tudo mais, mas fácil de guiar uma coisa, fácil de virar tempo é outra coisa, né? E a Júlia pegou rápido a mão do carro e rapidamente passou para essa fase de baixar tempo, que é onde a coisa, que é o gargalo muitas vezes, né? Você pega a mão do carro, entende como o carro funciona, mas às vezes chega num patamar que não vem tempo, e aí você precisa entender ou confiar muito no carro e tal. Sem dúvida, ela, pela bagagem da família, ou mesmo que ela já teve automobilismo e tudo mais, ajudou bastante, mas ela teve uma evolução bastante grande durante o período. Muito legal. E agora, 2019, você vem fazendo um campeonato muito bom, pelo que a gente acompanhou, você e o Luciano, né? Uhum. Mas me conta como é que está a sua pontuação hoje, tanto no campeonato nacional quanto nesse torneio internacional, que ainda tem mais uma corrida na Argentina, Tem mais né? uma corrida na Argentina. Rosário? Em Posadas. 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 Então esse ano a Sprint ela manteve o campeonato nacional já consagrado aí de 8, 9 anos de categoria. A gente finalizou, como eu mencionei, o ano passado como vice-campeões, e não tinha como ser diferente, né? Começar esse ano almejando ser campeões realmente, e temos conseguido cumprir esse objetivo no nacional. Tiveram 2 finais de semana, né, 2 etapas, ou seja, 4 corridas até agora, e a gente conseguiu resultados bastante bons. Temos 2 primeiros lugares, um terceiro e um quarto. Isso nos colocou aí na liderança, com uma certa gordurinha no nacional. Corrida é corrida, a gente sabe que tudo pode acontecer num final de semana de corrida, então essa gordura de 20 e pouquinhos pontos que a gente tem nos deixam confortável no sentido de, puxa, vamos trabalhar com ela para manter, mas jamais confortável no sentido de que tá ganho ou nada disso. Como eu falei, o campeonato é de altíssimo nível. Mas é mais trabalhar com o regulamento debaixo do braço e pontuando. É manter o regulamento, prevê o uso de lastro, né, para os 3 primeiros colocados, como em outras categorias e tudo mais. Então, sendo líderes do campeonato, a gente carrega aí uma carga de 50 quilos de lastro para a próxima etapa em Londrina. Já carregamos 40 na última em Interlagos, que a gente era vice-campeão. E Famoso troféu Bigorna, né? famoso troféu Bigorna, ele
pune no bom sentido por um bom desempenho, mas sem dúvida é o que também contribui para o campeonato ser tão disputado, tão acirrado e nos últimos vários anos sendo definido só na última etapa, traz realmente muita emoção. A gente segue, claro, sempre vai correr conforme o regulamento e dar o nosso melhor. Então, no nacional, realmente, a gente vem numa toada aí bastante boa, muito confiantes para a próxima etapa em Londrina, que é uma pista que a gente realmente gosta muito. Quando eu falo a gente... Já é a noturna essa? Essa é a noturna. Tem uma de dia e uma de noite, né? Sempre, por serem duas corridas no final de semana. Então, nós ganhamos a noturna no ano passado e tivemos um P3 na de dia, ganhamos em Londrina na primeira etapa desse ano, tivemos um P3 na outra, então Londrina traz realmente ótimas recordações aí para nós. No Internacional, o Daniel Coutinho e o Dudu Trindade tiveram corridas realmente fantásticas nos Estados Unidos, não tem como não dizer que dominaram a categoria GP lá nos Estados Unidos. Então eu sou vice-líder do campeonato internacional, se não me falha agora a memória, 19 pontos ou 21 pontos atrás deles, a serem buscados aí na próxima etapa em Poçadas, né? Cada etapa da Sprint Race são 50 pontos em jogo, 25 pontos pela vitória em 2 corridas. Vou ter que ralar um pouquinho, contar com algumas coisas que normalmente só acontecem no automobilismo, a gente brinca, mas só vou me dar por vencido ou por derrotado na última volta da segunda etapa em Poçadas, e até lá vou brigar ao máximo, né? A Sprint, ele é um campeonato, como você bem colocou, da regularidade. Você tem que se manter na pista, levar o carro para casa, como a gente fala, e é essa regularidade, essa soma constante de pontos que faz você se destacar no campeonato. Já tivemos outras experiências e tal, de pilotos realmente muito rápidos, mas que com a irregularidade acabaram saindo totalmente aí da disputa. 2019 realmente tem sido espetacular, né, para mim, como resultados aí do automobilismo, a liderança no campeonato nacional junto com o Luciano, a vice-liderança no internacional, mas corridas bastante boas nos Estados Unidos, e nessa somatória, então, a liderança no overall realmente não poderia me deixar mais felizes, né, comigo mesmo, com o meu desempenho como piloto, né, depois desses 6, 7 anos aí de carreira, vamos chamar assim, muito aprendizado, corridas boas, corridas nem tão boas, corridas ruins, não tem jeito, sempre vão ter algumas dessas, mas o saldo sem dúvida positivo e, né, nada é à toa realmente, como qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, mas o esporte, o automobilismo realmente acho que caracteriza isso, não tem como ser diferente, é fruto de muito trabalho, de muita dedicação, de abrir mão de uma série de coisas, afinal são vários finais de semana do ano que você se dedica a isso, abrir mão de amigos, de viagens, de família, querendo ou não, né, para realmente se dedicar a uma coisa que eu gosto muito. E claro, além dos finais de semana em si, tem todo um preparativo aí nos intervalos entre corridas, físico, mental, simulador. Então eu estou muito feliz, mas ciente de que realmente me dediquei muito para chegar até aqui. Agora me fala aí, o que o futuro reserva para Rafael Seibel? Como eu falei, né, eu gosto realmente de ter as coisas bem claras assim. Quem é piloto e gosta de carro, eu falei aqui no começo do programa, gosta de andar até de
carrinho de rolimã, mas profissionalmente falando, realmente eu não sou o tipo de piloto que almeja coisas rápidas e isso, aquilo, por todas as categorias pelas quais eu passei, já profissionalmente, vamos dizer assim, eu fiquei pelo menos 2 anos em cada uma, às vezes pode parecer pouquinho, mas no automobilismo, principalmente... Ainda brinca, é um ano de adaptação e um ano para você vir. Exatamente, exatamente. E às vezes parece pouco, mas hoje está, mas é absolutamente natural no automobilismo brasileiro, paulista, até pela variedade de categorias e carros que a gente tem, que o cara teste um, teste outro, vê qual ele mais gosta, faz corridas em um, faz corridas em outro e tudo mais. Eu tive alguns períodos desse, até me achava, vamos chamar assim, né? Quando eu estava na transição da Fórmula 1600 para a Fórmula Inter, as duas fazem parte do calendário paulista, tinha final de semana que eu corria das duas e invariavelmente eram as piores corridas que eu fazia em cada uma, porque os carros são muito diferentes, você sai do Fórmula 1600 com pneu radial, pega, põe o capacete debaixo do braço, vai correndo até o outro box para andar de Fórmula Inter de pneu slick, e ali eu realmente vi que para mim, para o meu estilo pelo menos, não funcionava. Então eu tenho realmente isso muito claro e muito tranquilo na cabeça de que eu quero estar numa categoria que eu me sinta confortável e de que eu vá brigar pelo título durante todo o ano, né? Não faz sentido, como eu falei, abrir mão de todas as coisas de uma vida pessoal, às vezes até profissional, que você tem que abrir para correr de carro, para fazer as coisas pela metade ou não fazer da maneira que eu acredito serem a ideal, né? Então, esse é o meu segundo ano na Sprint, cumprindo pelo menos o histórico de 2 anos aí em cada categoria que eu passei, mas frente ao desempenho no ano passado, aos resultados que eu venho tendo esse ano e ao que a Sprint entrega, eu realmente nesse momento sigo totalmente focado em 2019, não tive nenhum papo, nenhuma conversa, nem com amigos, nem com o Luciano mesmo, do que vamos fazer em 2020, realmente por estar muito focado e muito obcecado pelo título de 2019. De toda forma, ao mesmo tempo, me sinto preenchido, vamos dizer assim, né? A paixão pelo automobilismo nesse momento realmente ela é totalmente preenchida com a minha participação na Sprint Race. Como eu falei, é uma categoria que oferece uma experiência, uma estrutura e um prazer mesmo de pilotar para diferentes estilos de pilotos e idades. A gente tem pilotos na Sprint, como eu falei, até os meninos foram muito bem no Internacional, né? O Daniel Coutinho e Dudu Trindade, o pessoal de 16 para 17 anos, aí não tem carta de motorista, mas toca com maestria um carro de corrida de quase 300 cavalos e tudo mais, e ao mesmo tempo temos lá realmente pessoas com muita bagagem no automobilismo, o próprio Luciano como meu dupla, tem o Cal Machado que está lá, que acho que se não me engano são 7 ou 8 temporadas já. Só na Sprint, passou por Pickup Race, passou por um monte. Então, sem dúvida, para muitas outras pessoas, mas para mim também o Cal, além de um amigo, é um grande exemplo de que você realmente pode ser feliz, se consagrar, ser competitivo como ele é até hoje, dá uma canseira danada na molecadinha lá e tal. Então isso também me deixa muito tranquilo no sentido de que vejo sim na Sprint Race, por que não uma categoria para eu seguir aí por mais um período. Enfim, eu falei que eu não consigo pensar nem em 2020 ainda, estou pensando em 2019, então sem dúvida para 2020 seria uma opção. A gente tendo um bom campeonato esse ano, se ganharmos talvez
fica aquela vontade de defender o título, né? E se não ganharmos, fica a vontade de voltar e ganhar o título, mas ao mesmo tempo, claro que o desempenho aí nos últimos anos, a própria visibilidade que a categoria tem, te abrem algumas portas, e automobilismo te obriga a você estar sempre conhecendo coisas novas, conversando e se E hoje o Brasil tem aprimorando. bastante categorias. Se a gente for pensar, na Stock você tem 2 categorias, Tem duas, você tem a Porsche com 4 categorias hoje Porsche dentro. tem se mostrado uma categoria incrível, a Endurance agora que veio com também 3 categorias, acho dentro do mesmo grid, que Tem também uma Copa HB20 a aí, Copa tá HB20 que chegando a Copa chegou Chevrolet super. Onix, também tá Vai entrando. entrar, a HB20 tem se mostrado, tenho assistido a corrida, tenho diversos amigos correndo lá e muito felizes, e eu como piloto acho super bacana, independente de não estar nelas, mas acho que é muito importante para o automobilismo. A gente sabe o quão difícil é você consolidar uma categoria, inovar numa categoria. A gente sabe que o automobilismo é caro em qualquer lugar do planeta, e no Brasil essa conta vai mais para cima ainda em função do momento aí que o país vive, do olhar que as empresas têm para o automobilismo. Então eu diria que Sprint, Porsche, HB20 tem se mostrado agora, são categorias realmente muito bem estruturadas e que têm mostrado tanto para o público amante de automobilismo quanto para veículos de comunicação, internet, televisão e tudo mais, e também e principalmente para empresas, de que o automobilismo é um esporte sério, é uma competição acirrada, mas ele pode realmente trazer muito retorno para piloto, para empresas que tiverem envolvidas. Então eu estou realmente muito satisfeito onde eu estou, não teria por que ser diferente, mas ao mesmo tempo fico muito feliz de ver que existem outras categorias consagradas e que continuam numa toada muito boa, ou novas categorias que estão se arriscando a mergulhar nesse mundo do automobilismo e já nascendo realmente com uma estrutura, com um porte muito bacana. Isso é muito legal ver. Mas para a gente encerrar, o dia da próxima etapa lá em Londrina, 7 de setembro. 7 de setembro. Final. Dê as redes sociais e os seus patrocinadores. Agradeço a ele, que sem eles você não estava conseguindo andar, né? Agradecer a todo mundo, ao pessoal da High Speed pelo convite, por poder compartilhar aqui um pouquinho da minha curta experiência, mas muito divertida, né, de certa forma acompanhada aí pelos amigos, querendo ou não, a gente está sempre junto nos finais de semana de corrida. Agradecer a Sprint Race, ao Thiago e a toda a equipe por tudo que eles têm feito pelo automobilismo. A gente sabe que não é fácil, a gente que está dentro desse mundo vê um monte de coisas aí acontecendo, boas e ruins, e torce para que tudo seja bom, mas como empreender no Brasil, acho que isso por si só resume a dificuldade que é chegar ao patamar que a categoria chegou, e reforço, torço para que outras sigam esse mesmo caminho, e a gente sabe que esse caminho só é possível também, como você bem disse, com a participação de empresas que de fato acreditem e apoiem o esporte, né? Então realmente a Léo Madeiras, que sempre teve um envolvimento bastante grande com automobilismo, com incentivo ao esporte de maneira geral, mas tem me proporcionado temporadas aí muito bacanas. A BDO, a Multi Solution, do meu querido amigo também, Pedro Queirolo aí. Pedrão que ganhou a corrida de endurance semana passada. Endurance, falei com ele depois da corrida, e também um super incentivador do esporte. A Meet Portugal Tours, que também
olhou para o Brasil e viu no automobilismo e nessa conexão Brasil-Portugal uma forma de aproximar ainda mais essas culturas incríveis. Ávora Energias Renováveis, que está totalmente no meu meio também, uma oportunidade de mostrar para o público que é possível a gente ter esse equilíbrio, vamos dizer assim, né, entre energias renováveis, natureza e um esporte a motor que causa impacto, mas o importante é sempre esse equilíbrio. E a Pilotec, meus amigos Luca, Zé Rubens, Delia, que me aguentam lá algumas vezes por semana, mas sem o preparo, como eu disse, já físico e mental. Às vezes a gente acha que o automobilismo é físico porque cansa, mas haja cabeça para estar lá dentro do capacete. Então é isso, agradecer a todo mundo. Realmente hoje posso dizer que sou muito feliz com os resultados que eu venho tendo na carreira de piloto, e nunca por mais solitário que pareça o automobilismo como esporte, ele é sem dúvida o mais coletivo dos esportes, porque nada disso seria possível só comigo, só com uma pessoa. É um conjunto de pessoas, é um conjunto de gente a fim de fazer, é um conjunto de empresas que apostem no esporte. E as redes sociais que você não passou pro pessoal? Redes sociais, Instagram, Rafa Seibel, coloco lá um pouquinho do meu dia a dia, como eu falei, não é só automobilismo, acho que eu tento trazer um pouquinho de coisas que me fazem bem também, ou seja, sugiro a todo mundo que esse contato com a natureza e preocupação com o meio ambiente façam parte cada vez mais aí do dia a dia de cada um. Vamos poupar nosso planeta, vamos economizar os recursos naturais que a gente tem, consumir com consciência e, claro, para os amantes do automobilismo, também estou sempre lá atualizando passo a passo um pouquinho dos meus treinos, mas principalmente dos finais de semana de corrida, que é o que todo mundo quer ver. Facebook, Rafael Seibel, Instagram, Rafa Seibel. Valeu. Certo, obrigado, Rafael, por ter vindo aqui. Obrigado, galera, pela oportunidade, é um prazer e vou querer contribuir sempre que for acionado. Tá certo, sempre tá convidadaço a vir para cá. Galera, Rafael Seibel aqui no Portal High Speed e no Raio X Entrevista. Valeu. Valeu.